O vídeo Exu no Reino de Ogum é uma etnografia visual de um Omolocô, templo ritualístico localizado no bairro Progresso, aqui em Juiz de Fora. O vídeo é resultado da pesquisa antropológica Os Desafios da Imagem, Novos Itinerários em Antropologia Visual. O filme participou da 5ª Mostra Leme de Fotografia e Filmes Etnográficos da Universidade Federal do Recôncavo Baiano e do 4º Festival de Filme Etnográfico de Recife. E para falar mais desse cenário pouco conhecido da Umbanda e do Candomblé, converso hoje com o professor de cinema da UFJF, Carlos Reina. Professor, seja muito bem-vindo ao Culto Circuito. O título do filme Exu no Reino de Ogum, explica pra gente o significado desse título. Ela, na verdade, sintetiza o ritual que foi registrado por nós, né, para poder entender justamente o que é um Omolocô, como é que funciona essa questão da religiosidade dentro desse Omolocô, e registramos basicamente o Exu, que é feito toda terça-feira, um deus, diríamos, diferente nesse terreiro. Exu é o orixá do amor. Ele chama assim, o Exu é o guerreiro das grandes batalhas, mas nesse dia ele estava desempenhando o papel, diríamos assim, de um deus do amor, diríamos. Ele que soluciona os problemas amorosos dos frequentadores, né? E o Reino de Ogum é o nome do terreiro. Então, justamente, eu quis prestigiar o nome do terreiro no título do filme. Omolocô, para quem não sabe, o que significa, professor? Omolocô é a junção de duas práticas religiosas. A primeira é Umbanda, que é uma prática totalmente brasileira, e o Candomblé, que é africana. E o Omolocô seria essa junção na qual se pratica diríamos, todo esse processo, mas é colocado sempre em pauta, é sempre chamado os orixás do Candomblé para serem, diríamos assim, incorporados pelos seguidores. Então, o Omolocô é o lugar onde se pratica o Candomblé, a Umbanda, com os orixás do Candomblé. Exatamente. A idealização, professor, e a produção do filme foi resultado de suas pesquisas? A pesquisa, na verdade, os novos desafios da imagem, que ela está inscrita na Propesc, né, da Federal daqui de Juiz de Fora, ela procura justamente em todas as, diríamos, manifestações culturais, procurar novos diálogos entre o cinema e a antropologia, isto é, ver de que maneira o cinema pode oferecer novos subsídios etnográficos para os estudos antropológicos. Nesse sentido, eu pego duas grades epistemológicas, uma que é do Clifford Geertz, do ponto de vista dos nativos, e a outra é a grade epistemológica da Claudine de France, no livro O Cinema e a Antropologia, para ver de que maneira podem ambas dialogar. Isto é, Clifford Geertz nos diz assim que não é necessário ser um nativo para poder entender do estilo do Malinowski, que por um poder até semicamaleão, você morando com ele, você vivia, sentia, pensava, cheirava igual que um nativo. Não precisa ser um deles. O essencial é saber perguntar para eles o que diabos eles estão fazendo. E eu acho que uma via de acesso para isso é a imagem. E por que você usou o cinema, né, a imagem, para apresentar o Candomblé? Porque ela nos permite, certamente, do lado do cinema existe um pressuposto chamado observação diferida. A observação diferida é o seguinte... Observação diferida? Diferida. É o seguinte, você, sobre o observado,
filmado, você tranquilamente pode oferecer, aliás, pode no retorno até os informantes perguntar para eles o que eles estão fazendo nisso. Então, ela se tornou totalmente eficaz porque teve um constante vai e vem entre imagem e informante, imagem e informante. Toda vez que a gente voltava para o terreiro para fazer os levantamentos a respeito das significações do rito, no caso o Pai de Santo, ele sempre soube nos informar como significava, o que significava cada coisa. Né? Então, no decorrer das filmagens do filme, ele foi sempre repassando essas informações para você e para a produção do filme? Não, após as filmagens. Após as filmagens, em contínuas sessões, a posteriori, a gente retornou várias vezes aquilo que a Claudine de France fala de observação diferente. Isto é, você observa e sobre o observado você faz os levantamentos dos seus questionamentos a respeito dos eventos, das significações dos atores sociais presentes na imagem. Aí a gente retorna ao terreiro e nosso principal ator social aí é o Pai de Santo. Então foi ele que, baseado em nossos questionamentos, começamos a saber das coisas a respeito, né? Então sempre houve um vai e vem entre a observação diferida feita por nós no laboratório. Dentro do terreiro? Não, no laboratório, no gabinete, diríamos assim, para posteriormente voltar, claro, aos sábados e fazer as diferentes perguntas a respeito dele. Por que você escolheu estudar Umbanda e Candomblé? A gente sabe que o Brasil aceita as mais diferentes religiões. E por que estudar especificamente essas duas? Olha, a imagem, em primeiro lugar, o Brasil é um país antropológico. Ela se presta para inúmeras interpretações. Todo comportamento, todo evento é passível, interessante. Todo é um bosque de significações, de símbolos. No que diz respeito ao rito, de maneira geral, a imagem ela é muito eficaz porque ela pode fixar, né, de uma maneira sensível todo um fluxo de comportamentos que no caso do Exu ela está presente. Se eu estivesse assim, fazendo uma pesquisa com o meu caderno de campo ou a minha memória, elas se tornariam altamente incompletas. Então o cinema é uma via de acesso a isso, né, para ver como as coisas, no caso do Molocô, como duas religiões negociam simbolicamente, significam um mesmo espaço simbólico. Como eles negociam todo isso, é muito, muito interessante. Nas imagens estão presentes, e nas imagens temos sempre primeiro, segundo, terceiro plano. E no filme, por exemplo, muitas das vezes a gente vê crianças participando disso. Certamente para um olhar desavisado, elas sempre vão passar desapercebidas, mas elas são formas de continuidade cultural. São formas de aprendizado ritual. Então, ela também está presente aí, bem escondida, mas está presente. E também permitiu fazer uma série de perguntas a respeito disso para, no caso, o Pai de Santo desse terreno. Para você, professor, quais são as diferenças, né? O que diferencia e o que aproxima a Umbanda e o Candomblé? Eu acho, basicamente, a questão diríamos assim, embora uns aceitem ou não as incorporações, né? Ambos estão vinculados a esse tipo de comportamento religioso, tanto assim que no próprio vídeo a gente vê as diferentes formas de incorporação que tem os participantes do rito. E ela é interessante também porque ela provoca uma certa diferenciação nos tipos de incorporação. Por exemplo? Existem, por exemplo, incorporações conscientes, incorporações semi-inconscientes, né? E
e incorporações totalmente assim, o participante do rito não sabe o que aconteceu. Então, mas existe pontualmente uma diferença entre a Umbanda e o Candomblé? Uma diferença? Sim, existe diferença entre as duas religiões, pontuais? Não, hoje, mais do que diferença, mais do que sincretismo, mais do que, diríamos, diferenciações, existem diálogos entre elas. Mesmo porque o Umbanda, aliás, no terreiro do reino de Ogum, que pratica o Molocó, ela invoca os orixás do Candomblé. E quem for o seu orixá, ele é imediatamente incorporado. Então, diríamos assim, nos participantes, você tranquilamente, nas imagens, a gente, de uma maneira eficaz, de uma maneira interessante, vai percebendo, como se fala em português, começam a pipocar as incorporações, dependendo. E como é feito tudo isso? Por intermédio das cantigas. As cantigas começam a ser chamadas assim, começam a ser chamados os orixás, e quem é orixá começa a ser incorporado, e começa a ser incorporado de diferentes maneiras. E você conseguia ver essas diferenças, né? Essas cantigas, essas incorporações no processo de filmagem? As cantigas, o atabaque e as cantigas são fundamentais para isso. Elas invocam os orixás. Dependendo do ritmo, se é mais lento, se é mais... Não, o ritmo sempre é frenético. Sempre é frenético. Sempre é frenético. Quem é o orixá vai ser incorporado. Quem diríamos seu pai ou seu orixá, ele vai ser incorporado. E professor, me corrija se eu estiver errado. Atabaque é aquele tambor maior que existe, né, um instrumento musical que na verdade era chamado de macumba, não era isso? Lá nos origens da... Exatamente. O que eu fico sabendo pela pesquisa é que existe um certo preconceito com o conceito de macumba, né? Macumba seria pelo desconhecimento da própria palavra, da própria origem da palavra. A macumba é o tambor que começa a chamar, diríamos, aos participantes para fazer justamente o rito, né? Só que como ela é um rito privado, não todo mundo tem acesso, e quem fica de fora fica aí como se esse tipo de evento é algo escuro, algo proibido, algo do mal, diríamos, e não é bem por aí. O público baiano foi muito receptivo ao documentário? Eu, para ser honesto, eu não tive a oportunidade de ir, mas eu devo de viajar este dia 15, devo de estar em Recife, justamente, não somente para participar diríamos, da seleção do filme etnográfico, mas também eu estou convidado para fazer o fórum de debates junto com outros pesquisadores que trabalham justamente nessa linha da antropologia visual, tipo Marpiu, o Prevot, o Álvares. Vai ter gente que, assim, da academia, nas quais eu mesmo, muitos dos meus artigos eu menciono eles, né? E vai ser uma experiência tanto para você. Certamente. A gente volta daqui a pouquinho e o Culto Circuito faz um breve intervalo. Até já! Voltamos com o Culto Circuito. Hoje eu converso com Carlos Reina, diretor do filme Exu no Reino de Ogum. Professor Carlos, o senhor é peruano e teve uma formação católica. Como foi trabalhar com Umbanda e Candomblé tendo essa visão católica? Não, eu achei que não tem nenhum problema, mesmo porque o que sempre, sobretudo aqui, a questão de religião particular não interfere em nenhum processo. Não é um impedimento, mesmo porque a gente, na antropologia, assim como o cinema, desde seus primórdios, eles sempre procuram saber ou conhecer o outro, né? Ambos, tanto a antropologia quanto o cinema, contam histórias. Então, esse é meu papel. Afinal de contas, somos todos águas puras e não
não tem por que ter essa divisão. Águas puras? Por que o senhor usa essa expressão, águas puras? Olha, o essencial não está diríamos, diferenciar religiões, assim, até muitas das vezes com um sentido pejorativo, mas ver de que no fundo, ver como o homem significa, né? Como ele se significa. O fundamental é ver se esse ser humano é ético, é cidadão ou não. Não estamos procurando assim, se eu sou religioso ou católico, eu tenho que definir meu catolicismo por um determinado viés. Queremos saber como que é o outro. Isso é fundamental. O que levou você a tirar a pesquisa chamada Os Desafios da Imagem, Novos Itinerários em Antropologia Visual e transformá-la num filme, professor? Duas coisas. O projeto, assim, de maneira específica, como ele procura diálogos entre o cinema e a antropologia, o objeto ela é passível de certo. Hoje, por exemplo, como eu faço parte do grupo do Laboratório de Antropologia Visual e Documentário, a gente está trabalhando a questão dos catadores de lixo, né? Em uma pesquisa que a gente vem fazendo junto com os alunos de Ciências Sociais. Mas como o projeto procura esses diálogos, a gente vai procurar várias frentes. A questão da religiosidade, as questões do rito, as questões do comportamento, as questões de que maneira o vídeo pode fazer parte como ferramenta do processo metodológico do antropólogo. No caso, por exemplo, do Exu no Reino de Ogum, eu também ministro uma disciplina chamada Cinema e Ciências Sociais. Então, o que eu faço? Eu explico os procedimentos que são feitos pela antropologia visual e peço para eles procurar sujeitos, eventos, comportamentos, situações nas quais sejam passíveis as gravações, nas quais também pela mesma conotação da gravação, ela nos permita análises fílmicas a respeito disso. Quais as semelhanças, professor, do cinema com a antropologia? Olha, eu acredito que mais do que a pergunta é pertinente. Ambas nascem mais ou menos na virada do século XX. Do século XX. Exato. Ambas começam assim, a antropologia a se preocupar com o outro. A antropologia, inicialmente, ela, pelos viajantes que iam para os lugares exóticos, começam a fazer uma série de histórias a respeito de outras culturas exóticas. O cinema também nos seus primórdios, ele começa a registrar o outro. Embora de maneira primitiva também sabemos que os Lumière mandam para os 5 cantos do mundo os seus cinegrafistas para poderem registrar o outro. Como é o outro? Então, longe de ter diferenças, ela tem muito mais semelhanças. Exatamente. Elas nascem quase, tem mais ou menos, diríamos, o mesmo certidão de nascimento, né? Se preocupam do outro, e este outro com maiúsculo. Ambos contam histórias, né? O que se quer fazer aqui é procurar colocar o cinema com o diálogo com a antropologia no processo de pesquisa de campo. Certamente, como a imagem ela vai levantar questões de subjetividade, questões de ideologia, pela montagem de uma série de coisas, ou pela alteridade pela qual o sujeito é submetido toda vez que ele é registrado, faz com que, sobretudo para a antropologia pós-moderna, isso relativize um pouco esse tipo de diálogos. Então, a minha intenção, meu objetivo é justamente tentar construir um arcabouço metodológico que permita construir um estatuto na qual fazer parte de um estatuto na qual lhe dê um sustento maior a toda essa discussão. Mas como que um documentário, um filme, ele pode apresentar um grupo social?
De que forma? O filme pode se apresentar um grupo como esse grupo religioso que o senhor filmou, Candomblé e Umbanda? Mas justamente por isso, pelo fato quando a gente, para começar, as imagens que nascem, por exemplo, no caso do Exu, elas nascem de registros para levantamentos antropológicos, né? Já posteriormente, com os diálogos e tal, a gente faz um vídeo documentário, que poderia ser chamado um documentário antropológico, na qual tem seu início, seu meio e seu fim. E nessa etnografia, o que eu chamaria uma etnocinematografia, na qual apresentamos o grupo para um espectador, faz com que de alguma maneira o outro fique sabendo a respeito desse grupo, né? Então ele tem um caráter pedagógico, ele tem um caráter também educativo, os resultados já das montagens, mas inicialmente ela veio a me servir para levantamento de dados antropológicos. Professor, no processo de pós-produção do filme, né, de edição, de montagem, você teve a sua interpretação, você imprimiu a sua interpretação no filme, no documentário. E o que você espera da interpretação do público? Então, na verdade, não sei, tem duas perguntas assim interessantes. O meu ponto de vista, na montagem, a minha preocupação na edição foi a tentar passar os momentos mais significativos e essenciais do rito, com seu início, seu meio e seu fim, para que, respondendo à segunda pergunta, o espectador pudesse ter uma visão, diríamos, global do rito, sem a necessidade dele, por exemplo, que muitas vezes, até pelo próprio preconceito, possam frequentar um terreiro. Quando ele foi visto e eu misturado dentro do público, dos espectadores, esse vídeo, a recepção foi a de que, por exemplo, poxa, eu não sabia que era isso, sabe? Ele está assim, ele tem um fio condutor, ele conta as coisas certamente mediadas pela narração e as entrevistas do pai de santo, o pai Eduardo, desse terreiro, na qual ela pedagogicamente, educativamente, ele mostra o que significa cada uma das partes. Ela está claramente demarcada nas cantigas, nas incorporações, nas desincorporações e no encerramento. Então, tem letreiros dentro do próprio filme que também guia o espectador para ele poder ver em que momento passa das invocações por intermédio das cantigas e em que momento os participantes já começam a ser incorporados, né? Existe dentro da incorporação e a desincorporação, eu coloco um percurso, um pedido de um participante, diríamos, do público do rito, um pedido assim, certamente não se sabe, não tenho acesso a essa informação, mas aparentemente ele faz um pedido para uma pombagira, né, que é um orixá, na qual um pedido deve ser romântico, sentimental, alguma coisa, e ela se dirige até levando esse pedido para ser, diríamos, atendido, né? Você fez um trabalho antropológico completo, né? Você estava dentro do terreiro e você participou junto com o público dessa primeira exibição, sentindo toda essa emoção dos espectadores. Professor, o senhor tem planos futuros para esse ano, para 2013? Como eu vinha falando, agora eu estou vendo o potencial que tem o cinema, por exemplo, no caso o vídeo, para ver de que maneira a ferramenta serve como interação com os informantes. Isto é, está sendo a gente encontrou vários atores sociais dentro dos catadores de lixo. As entrevistas estão sendo feitas com imagens, mas as imagens também vão ser
estão sendo inicialmente devolvidas. E o que é interessante, esse fato de eles se verem dentro da própria imagem provoca rechaço, às vezes riso, ou em muitos dos casos, que em termos de metodologia é fundamental, ela detona lembranças, né? E ao detonar lembranças faz com que de alguma maneira provoque outro tipo de comentários a respeito do próprio, diríamos, da própria vida do informante a respeito do trabalho em termos de catálogos de lixo. Aqui a questão é mais metodológica e epistemológica. Já tem um nome específico para esse documentário? Não, a gente está, isso vai entrar até até no meio do próximo ano, né? E vamos ver em que, com certeza deve ter algum outro vídeo. Mas o essencial é assim: a gente não entra com um roteiro de documentário, um roteiro pré-estabelecido, né? Tanto assim que até nas próprias gravações a gente vê os câmeras se deslocando dentro do espaço ritual. O roteiro vai se formando dentro do espaço. Exato, não, a gente tenta coincidir a toda hora que o processo observado, filmado, coincida com o processo ritual observado, não filmado, observado. Então, para tentar registrar por diferentes ângulos, eu tenho uma câmera fixa e uma outra itinerante, totalmente diferente de um cinema direto, na qual ninguém da presença da produção deve estar dentro daquilo, dentro da imagem, dentro do enquadramento. Aqui não, muitas das vezes a gente vê que o fixo com o itinerante se estão cruzando e você vê a outra câmera, um do outro, entrando no campo visual. Às vezes eu falo até em brincadeira, se eles tivessem duas armas, eles se matavam entre eles, porque não podiam, assim, em termos de praxeologia para registro, diríamos, de ritos, tentar sempre evitar que um entre no campo visual do outro. Mas como faz um pouco parte daquilo que poderia se chamar cinema verdade, né? Sempre mostrando, provocando as coisas, sempre estão as coisas presentes aí. Bom, professor, boa sorte para esse projeto novo. Muito obrigado pela sua participação aqui no Curto Circuito. O programa fica por aqui, mas continua na internet. E você pode assistir a esse e aos programas anteriores no nosso canal no YouTube, além de participar e sugerir pautas através do nosso Facebook e Twitter. Tenham todos uma ótima noite e até semana que vem. Até lá!